Olá, 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 pessoal. Mais uma vez aqui, mais um vídeo com Samuel Ferreira. O vídeo de hoje eu vou te mostrar como você aprender, desenvolver o seu speaking, o seu inglês no chat GPT. Como é que eu estou fazendo? Foi assim algo que tá me levando para outro nível do inglês, tá? Saindo daquele intermediário. Então, se você não está desenvolvendo o seu inglês, seja qual for o seu nível, seja o nível iniciante, seja o nível intermediário, eu vou te ensinar neste vídeo como você desenvolver o seu inglês a partir de uma ferramenta grátis da internet chamada ChatGPT. Então vamos lá, você usar a inteligência artificial para você ser um mestre no inglês. Então vamos lá, pessoal. Vamos para o vídeo. Então, neste vídeo aqui, como eu falei para você, você vai aprender a como sair aquela lentidão que você fica preso e não sai, tá? Ou às vezes você demora muito para destravar o seu inglês, você fica muito travado, porque o que eu vejo, a maneira de ensinar, eu tenho percebido ultimamente nesses dias que muitas pessoas elas estudam pelo método que é com aprendendo frases para depois ir para o texto. Você vê que, por exemplo, How are you? I'm fine, thanks. Né? Então, essa é uma frase de perguntas e respostas. Então, as pessoas, elas aprendem assim, desta maneira, e na minha opinião, tá? Não é nenhum estudo, na minha humilde opinião, de uma pessoa que gosta de aprender idiomas, que gosta de aprender, estudar o inglês, aprender os idiomas, eu tenho percebido que isso não é uma das melhores maneiras de aprender. Isso faz com que você demore muito tempo. Mas por quê? Porque você vai aprender frases. Daqui que você aprenda frases o bastante para ler um texto em inglês, vai demorar assim uma vida inteira. E então, eu pensando nisso, foi a forma que eu aprendi, foi a forma que me ensinaram e que a única forma que eu sabia, até uns dias desse para cá, até uns dias desse, né? Para cá não, para cá, eu já estou estudando de uma forma diferente. Eu tenho percebido que isso te torna muito travado na hora de falar inglês. Por exemplo, vamos lá, você que é básico, que está fazendo aí o nível A2, você consegue falar inglês? Você consegue falar aquilo tudo que no seu livro ensinou até agora, no livro de inglês? Você consegue falar? Faça um teste. Se você consegue lembrar das palavras, consegue lembrar de tudo que você leu, você não consegue. E você que é intermediário, consegue ter uma conversação fluente com um gringo sem travar? Você consegue? Você ficar sem você não consegue. Você às vezes para e pensa na frase que você quer falar, para depois você falar. Eu digo isso, pessoal, porque eu já fiz, né, curso de inglês. Eu já estudei por essa metodologia, né? Não estou dizendo que é ruim, tá? Eu acho que demora um pouco. Você estuda as coisas detalhadamente, lógico, mas demora um pouco. Então eu estudava assim, tá? Eu estudava assim até uns dias atrás, eu estava estudando assim, procurando estudar e pasmem,
pasmem vocês, não conseguia adquirir vocabulário de maneira que ficasse grudado na minha mente. Eu não conseguia. Pode ser o seu problema também. Tá? Você está estudando sozinho e não consegue, até mesmo fazendo um curso de inglês, você não consegue falar. Você não consegue desenvolver o seu inglês de forma fluente, de forma como se estivesse falando no português. Você não consegue. Até você intermediário, você não consegue. Até mesmo alguns avançados não conseguem falar de maneira fluentemente. Aquele está no A1, no C1, né? Desculpa. Não consegue, às vezes, falar de maneira eficiente. Então, eu mexendo aqui, ultimamente no ChatGPT, fazendo alguns exercícios de inglês, eu fiz o seguinte. Eu testei também com outros idiomas, tá, pessoal? Não é só foi com inglês, não, mas com outros idiomas que eu estou também aprendendo, tá? Então, eu vou ensinar aqui para vocês como é que eu faço. Como é que eu faço? Lembrando a vocês que eu não sou nenhum especialista, não sou alguém que é estudioso, não. Sou apenas uma pessoa que gosta de aprender idiomas, gosta de aprender inglês. Já estudo inglês há um bom tempo, tá? Não é de hoje. E o que eu venho fazendo, o tipo de exercício que eu venho fazendo, está desenvolvendo muito, assim, ó, uma velocidade astronômica, o meu inglês, e de maneira assim que é somente você fazer para você ver, para você testar, para você comprovar. Não sei se você vai ter a mesma percepção do que eu tenho ao fazer este exercício. Então vamos lá, vamos para o exercício. Como foi que eu fiz? Então eu ali mexendo no ChatGPT, fazendo os exercícios, pedindo para ele fazer alguns exercícios. Então eu peguei e pedi o seguinte: faça um texto em inglês, ou melhor, um exercício que consiste em traduzir do português para o inglês um texto. Aí agora muitos vão dizer nesse momento: traduzir não dá certo, tem que pensar em inglês e blá blá blá. Beleza, se você pensa assim, de boa, né? Não faça esse teste, continue da forma que você está estudando. Agora eu pergunto uma coisa: quanto tempo você está estudando inglês e qual o tempo e como é que está a sua fluência, tá? Então vamos lá. Se você está fluente, beleza. Você mora em outro país, tem contato diariamente, beleza. Estou falando para aquele que é brasileiro, médio, que não tem condição, às vezes, de pagar um curso de inglês e que tenta estudar inglês em casa e de graça, sem gastar dinheiro, tá? Eu estou falando com essas pessoas, que é a maioria dos brasileiros. Então, o que é que eu peço para vocês? Vocês façam o seguinte: você vai lá, faz o que eu fiz. Para fazer um teste, faça um teste. Primeiro, faça um teste. Se você aí é do nível básico, que está começando agora no inglês, faça o seguinte. Veja que o quadro comum europeu para referência de línguas, ele segue aquele padrão que eu já ensinei aqui para vocês, eu já falei sobre ele num vídeo passado. Ele consiste em A, B e C. Tá? A é o básico, B é o intermediário e C é o avançado. Sendo que esses são divididos em dois, o A1 e o A2. Então, o A1 e o A2 ali são o básico. O B1 e B2 também são intermediário. E o C1 e o C2, que é aquele inglês avançado, né? Aquele inglês que considerado como avançado. Beleza. Então, se você é o nível intermediário, peça ao ChatGPT, melhor, se você é o básico, peça para o ChatGPT escrever um texto em português, um exercício que consiste traduzir do português para o inglês. Faça isso. O nível, aí você coloca lá. Se você é iniciante, muito iniciante, peça para ele escrever um texto curto,
nível A1. Coloque lá, nível A1. Beleza. Um texto curto em português para depois traduzir para o inglês. Então, peça lá e ele vai e traduz, tá? Então, depois que ele fizer o texto em português e traduzir para o inglês, aí você vai fazer o seguinte: você vai ler o texto em português, mas traduzindo em inglês. Tá? Traduzindo em inglês. Você vai traduzindo em inglês na sua cabeça. O que é que vai acontecer nesse momento? O que é que eu percebi que acontece comigo? E provavelmente vai acontecer com você. Na hora que você for fazer, isso vai te ajudar a você a pensar em inglês. Ver o português, mas pensar automaticamente em inglês. Porque este é o problema que nós encontramos para memorizar as palavras. Porque no momento que você está falando, você vai falar com um gringo, vai falar inglês, dá o branco. Ou seja, você não lembra aquela palavra, aquela expressão, você fica... Aí você troca por outra, mais fácil, né? Que você sabe. Mas o seguinte, pessoal, ó, preste atenção. Este exercício ele vai fazer o seguinte. Ele vai te exercitar a fazer justamente isso. Na hora que você estiver precisando falar aquela expressão, de sair aquilo, ó, automaticamente. Vai forçar o seu cérebro, vai treinar o seu cérebro a fazer isso. Tá? E lembrando, isso aqui também não é mágica, tá? Não é assim. Não, você vai ter que repetir esse texto, fazendo o mesmo texto durante semanas. Tá? Durante semanas. Ou seja, tem que ser diário. E fica muito fácil, porque você faz o seguinte. Depois que você começar a traduzir, aí chega a hora de você estudar o texto. Porque você não sabe de uma expressão, você não sabe, por exemplo, como assim, ela tem um gato. A frase lá, né? Ela tem um gato. Aí você vai, ela tem um gato. Aí o verbo ter é have. Aí você vai botar she have. Aí você vai lá no texto, aí tem she has. She has a cat. Aí você vai perguntar ao chat GPT por que não é have e sim has para she. Aí ele vai explicar direitinho para você, ele vai lhe ensinar inglês. É o melhor professor que tem atualmente de idiomas em casa de graça. É o melhor, é o chat GPT. Então você vai tirando suas dúvidas no próprio chat GPT. Mas eu vou dar uma dica para você, pessoal. Para você não perder o texto, porque vai criando o texto, aquele texto vai subindo, né? Ele vai sumindo ali, vai mais para cima. Então o que é que você faz? Você tira o print, né? Tira o print aí com o seu celular do texto em português e do texto em inglês, para ficar mais fácil para você, quando quiser estudar. Por exemplo, se você estiver numa parada de ônibus, você estiver numa fila, seja qualquer a fila, seja quando você estiver em alguma parte, né? Seja até na sua casa, ali deitado na sua cama, você quiser estudar aquele texto de novo, para você ajudar você a lembrar as palavras, a fixar na sua cabeça, você vai pegar lá o print e vai estudando, certo? Vai repetindo aquilo, mesmo que você já tenha repetido várias vezes, você vai e volta lá, tá? Porque, pessoal, preste atenção, o que você está fazendo é justamente o que as pessoas falam, o que os cientistas falam, os estudiosos falam, que é repetição espaçada. Você tem que ficar toda hora, porque senão você esquece, entra no esquecimento. É igual reza. Ao aprender inglês é igual reza, presta atenção, é igual reza. Quando você pega aquele texto, você tem que repetir, é igual a oração. Você tem a oração lá do Pai Nosso, você tem que, para você aprender, sua mãe, quando você era criança, lhe ensinava a orar, a repetir. Você repetia toda noite aquilo até você hoje saber a oração todinha decorada. Tá? Faça o mesmo com os textos em inglês. É uma reza que você tem que aprender. Então, essa técnica aqui que eu estou ensinando para vocês, pessoal, é assim, algo mesmo top 10, tá? Top 10, algo de graça.
Então, se você é do básico, faça isso. E faça isso sempre com o nível A1. Vá fazendo, fazendo. E com tópicos diferentes, tá? Não o mesmo assunto, não. Por exemplo, você pode pedir indo ao shopping, indo fazendo o que mais? Deixa eu ver. Falando sobre o tempo, falando sobre as roupas, sobre as cores, sobre os países, sobre as nacionalidades. Então, isso aí é importante você saber os tópicos, tá? Os tópicos do... Eu posso até outro vídeo falar sobre os tópicos do inglês que você deve estudar, que você deve aprender na escola. Você vê os ambientes que você frequenta na academia, em sua casa, os objetos da casa, como é casa em inglês, os quartos, os objetos da casa, a escola, do seu trabalho, os objetos, tá? Na sua cidade, os lugares da cidade. Você tem que usar a sua imaginação também, tá, pessoal? E continuando, e se você é do intermediário, você vai fazer o mesmo jeito. Aí, você que é do intermediário, se você quiser dar um passo à frente, faça com o nível avançado para você ver como você vai destravar o seu speaking, tá? Vai destravar. Porque é isso que está acontecendo comigo. Tá? Meu English is improving. Meu inglês está melhorando devido a este exercício, tá, pessoal? Então, se você gostou por quê? Porque esse exercício, pessoal, é assim, ele segue o contrário. Ele não é das frases para o texto. Ele é o texto para as frases. Você tem um texto todo que vai, as frasezinhas você vai pegando, tá? Você vai lendo o texto e vai pegando as frases. Aí fica melhor com a repetição que você vai fazer. Vai ficar melhor para memorizar, para você ficar fluente na língua que você está estudando, tá certo? Então, isso vai ajudar você a pegar mais rápido, com certeza, mais fluente, uma maneira melhor para o seu aprendizado, tá certo, pessoal? Então, se você gostou aí, ó, dá o like, compartilha o vídeo, não deixe esse vídeo aqui, pessoal, se perder, tá? Porque é uma, assim, dica maravilhosa que eu estou fazendo comigo, estou gostando, não é chato, tá? Não é chato, é muito legal, muito dinâmica, e você vai também ter benefícios, tá? Então, se você está assistindo aí, faça esse teste aí e vem aqui comentar aqui no vídeo para ver se comentar a sua experiência, tá? E você vai aprender bastante com este método. Pessoal, então, muito obrigado. Tá? Dá o like, compartilha aí o vídeo mais uma vez. Se inscreve no canal para que você tenha acesso a novos vídeos, certo? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau.